Boa noite, bem-vindos a mais um Nem Toda Loura Cast. Hoje eu sou a doutora Germana Rebouças e hoje a gente vai passar um assunto muito bacana, né? Que é como você escrever o seu primeiro livro. Eu acho que tem muita gente aí que tem essa curiosidade, tem esse interesse. Então vamos entender hoje com a especialista, com ela que além de servidora pública é também escritora de um livro muito conhecido, que é Dante o Elefante, que está aí sendo divulgado. Então vamos conhecer um pouco melhor sobre essa obra e conversar com ela sobre isso. Seja muito bem-vinda, Luiz Aí, Fernandes. obrigada, Germana. Boa noite a todos. Agradecer o espaço, a oportunidade de vir aqui falar de Dante o Elefante. Obrigada. Obrigada, a gente que agradece, né, a sua presença. Vamos lá, eu queria muito conversar hoje aqui. Primeiro, eu queria que você se apresentasse para as pessoas, né? Me fala um pouco aí de quem é essa Louise, se você é daqui. Conta pra gente. Bora. Bom, eu sou Louise Fernandes, né? Sou sim daqui de Mossoró. Minha vida hoje tá meio estranha, mas vamos lá. Eu moro em Natal, mas hoje eu tô trabalhando em Brasília. É uma experiência que eu tô fazendo já há 6 meses. Eu passei em um concurso lá e fui. Sim. Mas eu sou filha de Mossoró, eu sou filha do Abolição 4, eu sempre digo isso. Sou cria também da UFESA, sou administradora pela UFESA. E, enfim, a Então minha somos vida. também, que eu também sou uma cria da Pois é, UFES. somos. E aí, assim, sou potiguar, não tenho anseio de sair do Rio Grande do Norte, mas uma vez que eu entrei na vida de concurso, eu fui. Eu deixei me levar. E aí tô nesse projeto em Brasília agora. Show de bola. Luiz, e como foi? Vamos começar com essa pergunta, acho que é inicial. Como foi que surgiu esse interesse pela literatura, por escrever, né? Conta aí. Acho que assim, a gente escreve muito trabalho, eu que venho da pesquisa, a gente escreve muita coisa, É, mas para escrever uma obra mesmo assim, principalmente uma obra infantil, exato. né? Como foi que começou essa ideia? Eu acho que a escrita, né, ter a ideia do livro, na verdade, isso vem de querer ler, né? Eu acho que vem muito de querer ler. Eu sou filha de pedagoga e historiador. Então é um casamento que você já tem dentro de casa esse estímulo. E desde criança, tanto eu quanto meu irmão, a gente tinha esse estímulo da leitura. Eu lembro que quando a gente era pequeno, né, ou como diz aqui, quando a gente era boy, que a gente saía do colégio geralmente nas sextas-feiras, ia para uma livraria e comprava as revistas, comprava livros, e também a gente tinha sempre esse hábito. Então eu sempre digo que o interesse em escrever, ele vem de ler. Até para você já descobrindo as palavras, você conseguir fazer as construções e tal. Então, desde muito cedo, eu lia e já escrevia. Tanto que no colégio, quando a gente tá naquele pré-vestibular, que a gente tem aquela preocupação em estudar redação, essas coisas, tá? A Sim, minha sim. preocupação sempre foi as exatas. Porque redação eu conseguia, fluía. Eu não sei se veio no DNA de manhinha, que é pedagoga, se veio das leituras. Sim, sim. Então eu sempre tive esse gosto por ler e, consequentemente, escrever. Com a questão do advento das redes sociais, de Instagram e tal, eu não sei se tem a ver o fato de eu ser pisciana, que diz que a pisciana é Ah, muito melosa e tal. tem, Eu, tem. eu não me vejo romântica, mas eu sempre me vi gostando de escrever poesias. Sempre. Hum, Aí, com as redes sociais, eu passei, na época do Instagram e tal, eu passei a fazer textos com fotos, né, que tem que ter a foto, e sempre seguidos de poesias. lembra aquela época que a gente fazia textões das fotos, né? Hoje a Textões, gente não bota muita é. coisa, mas antes eram Não, mas textões. senta que lá vem textão mesmo. E aí eu fazia isso. Quando eu estava caminhando para completar meus 30 anos, Um dia desse. eu coloquei. Assim, ontem. Isso foi Ontem, ontem. ontem. Eu conversei, né, lá em casa, eu coloquei na cabeça que eu não queria comemorar. Assim, para mim era uma data emblemática. Eu já estava servidora pública, eu já era independente. Então eu queria custear, fazer a minha festa. Sim. E eu não queria uma festa por festa. Eu queria lançar o meu livro. E aí, como eu escrevia poesias, as pessoas gostavam. Já tinha participado de uma coletânea com 5 crônicas, né? Que juntaram vários escritores e tal. Café e Poesia chamava. Aí eu fiz, eu vou lançar, com os meus 30 anos, eu vou lançar um livro. E aí, Legal. seria uma coletânea de poesias. Só que o que é que acontece? Nessa época eu já morava em Natal. E eu fui para uma feira do livro que estava rolando lá em Natal, que, diga-se de passagem, já deixa o convite, se vocês tiverem a oportunidade de ir para a feira de livro, vocês vão. Aham. Principalmente crianças, né? Geralmente o meu público, digamos assim, é muita Infantil. criança. Tem uma cria lá em Vão. casa, tem uma cria. Pois pronto, pois vá com ela. E aí, quando a gente estava passeando lá nos estandes da feira do livro, lá na Cidade da Criança, lá em Natal, eu vi um livro sobre o Rio Grande do Norte. E esse livro era preto e branco.
foi que veio na minha cabeça? Um filme de quando eu estudava estudos sociais. Estudos sociais é pesado, Acho que eu amiga. tô me entregando. Estudos sociais entregou, foi. Mas deixa pra lá, vamos seguir o programa. Vamos seguir. Aí eu lembrei que quando Ah. eu estudava, que quando a gente estudava em Rio Grande do Norte ou Mossoró, era em estudos sociais. E ele era preto e branco. Então, eu já estava prestes a fazer 30 anos. A gente estuda estudos sociais com 8, 7 anos. Sim. E os livros ainda eram preto e branco, porque o cara da editora, como mãe é pedagoga, é da educação, ela já conhecia essa pessoa, e ele foi disse, esse é o livro que nós temos hoje para trabalhar Rio Grande do Norte com as crianças. Aí eu fiquei, né? Fiquei, aí comecei com manhinha e tal. E caía muito em vestibular, né? Principalmente quando era Muito! a história do estado, né? A história... É. Eu fiz vestibular no Ceará, era a história do Ceará, Ceará. a história do Rio Grande do Norte. Eu caía, acho né? que aqui no Rio Grande do Norte, se eu não estou enganada, tem uma lei que os concursos estaduais têm que cair história de Tem que geografia do Rio cair, Grande do né? Norte. Eu É, acho. Você não entendi. vai falando besteira. Então, assim, já tem mais esse estímulo. Mas quando era vestibular e não Enem, era sempre muito comum. Sempre. Caía na Isso. metodologia de estudo mesmo. Pois Tinha lá, é. na ementa, né? Pois é. Então, aí você estuda, teoricamente, por fim na força, você é adulto, imagina uma criança. Qual o estímulo que uma criança vai ter para estudar uma matéria que teoricamente é cansativa e tal e tal. Num livro ali sem tantas ilustrações. Então, aí eu falei, mãe, eu vou virar a chave. Eu não vou mais rodar, eu não vou mais lançar o livro de poesias. Eu vou lançar um livro sobre o Rio Grande do Norte. O que eu conhecia de Rio Grande do Norte era a minha realidade aqui, passeando com meus pais no Oeste, no Alto Oeste, sim. curiosa, porque a gente foi criado muito para gostar do nosso estado. A gente não tinha nem tanto aquela leitura de fazer uma viagem para fora do estado, ou até viagem internacional. Isso foi depois de adulto na minha vida. Sim. Então eu tinha essa sensação e como eu sou muito barricha, eu vou cair para cima. Aí fui estudar, fui ler, vi muitos vídeos. Tinha programas de televisão e eu vendo esses livros. Então, de manhã e à tarde eu trabalhava. E à noite, tomava meu banhozinho, minha jantinha e sentava pra fazer meu livro. E foi assim que surgiu a ideia de Dante. Cara, muito legal, assim, primeiro que você viu uma limitação, a gente sempre fala aqui, né, que você viu a oportunidade, Isso, né? exatamente. Quando você encontrou a oportunidade de melhorar algo que já existia, né? E transformar isso numa coisa que a criança poderia ter esse atrativo. Isso é Exatamente. genial, né? Exatamente. Esse seu feeling de reconhecer essa oportunidade. Então, eu admiro muito esses pontos aí, Aham. né? De estar no lugar certo, na hora certa, né? E de ter a ideia correta, né? Do produto. Isso. E aí, agora eu só tenho uma dúvida, que eu Diga. acho que é a dúvida das pessoas, assim. Eu quero escrever um livro, mas, tipo, o que eu preciso ter pra escrever um livro? Tá. Quando você vai escrever o livro, você tem que ter, primeiro de tudo, o que é que você quer escrever. O tema, O né? tema, o seu Assunto. objetivo. Você vai fazer um livro técnico, um livro acadêmico, um livro de fictício. Esse é um livro técnico. Eu não posso errar nesse livro. E, inclusive, eu errei. Mas aí a gente pode falar sobre isso lá Já na frente. já chegamos. É. Então, primeiro você tem que ter ideia, o que é que você quer. E aí você parte... Quando você é um escritor iniciante, é muito difícil a porta se abrir. Geralmente você leva muita porta na cara mesmo. Porque você tem que entregar um croquis, uma boneca de livro, Sim. que a editora compre, que a editora realmente queira. Comprar ideia, Compre né? a ideia. E aí, se ela não comprar, aí você passa a ser você pode publicar independentemente. Aí você mesmo tem que correr atrás do seu ISBN, que é a questão a identidade do livro, né? Esse tipo de coisa. No meu caso. ISBN, só pra esclarecer pras pessoas que estão em casa, É. é um númerozinho, um código, né? É o Que CPF ambos com do essa letra. livro. É, exatamente, o CPF do livro. É ISBN, bem direitinho, né? Exatamente. Que é também o que a gente encontra nos artigos científicos, é um Exatamente. códigozinho que caracteriza a sua obra. Né? Perfeito, é exatamente isso. E para você ter o ISBN, basta você ter o seu CPF. Você não precisa ser um editor ou ter um CNPJ. Você Sim, se cadastra na Biblioteca Nacional e tal e vai. Você não sabia. É tranquilo. É um processo, mas é como eu digo, a depender do custo do seu livro, você tem que estar preparado para isso. Por exemplo, esse meu livro, ele foi um livro caro. Eu falo abertamente sobre isso, porque ele tem um cunho comercial. A ideia surgiu para comemorar 30 anos, mas até hoje ele reverbera comercialmente Maravilhoso. por causa da pegada dele, né? Então, você tem que ter em mente isso. Esse é um livro caro por quê? Porque ele envolve ilustração. Eu não ilustro, eu escrevo. Então você teve que terceirizar esse Eu serviço. tive que terceirizar, né? E eu não vou dizer que é um serviço caro, não. Ele tem um custo alto, porque a pessoa está despendendo o tempo dela de fazer isso. Então, não vou dizer que é caro. Ele tem um custo alto, ok? Ok. Então, você já tem que ter em mente isso. Se você tem uma editora, que foi a sorte que eu dei.
O contato dessa editora que aceitou meu projeto, quem me passou foi minha mãe, que ela já tinha conhecimento com essa pessoa, inclusive é a pessoa que organiza as feiras do livro aqui em Mossoró, Sim. Rio da Medeiros. E aí eu fiz contato com ele, falei, me identifiquei, e ele fez, traga. Aí eu levei a boneca do livro, na época A boneca que você fala é o texto. É o texto, É o textinho. É só o textinho. É as folhinhas, As assim, folhinhas, os bloquinhos, pra gente entender, né? É. Imagina os bloquinhos. Eu digitei, tá, amiga? Eu digitei. Foi digitou. Mas era computador. Mas era... Amiga, é porque depois do estudo social, amiga, eu fiquei preocupada. Não, minha gente, era digitado. Tá ótimo, menos mal. Aí eu peguei, agora eu não lembro se era um pendrive, porque também... Mas enfim, aí eu entreguei o livro. O produtor disse que era um disquete, brincadeira. Um disquete. Mas vamos Aí lá. eu entreguei, cheguei lá com a proposta, entreguei, ele, tá, vou ler, né, vou ler. E aí eu lhe dou um retorno, beleza, fui pra casa e tal. Quando eu tava no caminho, ele já me ligou de volta. Quero, pega o nome, e você tem quem ilustre? Aí eu, não faço ideia. Aí ele já me deu 3 contatos. Aí eu já parei o carro, assim, já fui olhando os Instagrams, os negócios pra ir. Aí já vi um traço dos 3, um traço que eu achava que combinava. Aí eu disse, pronto, eu quero fulana, então, no caso, Raíssa Bulhões, né, que é a ilustradora de Danto Elefante, que hoje ela mora na Holanda. E aí eu quero Raíssa Bulhões. Aí pronto, aí o processo foi muito fluido. E assim, gente, quando você tem uma proposta de um livro, que você chega pra junto de um editor, o que ele lhe fala, entenda como... Sabe a banca de um mestrado, um doutorado, que a banca dá as sugestões para você melhorar? Construtivo. Isso. Entenda que é construtivo. Eu cheguei com esse livro, ele é 100 capítulos. Capítulos sobre culinária do RN, capítulos sobre celebridades, personalidades do RN, capítulos sobre pontos turísticos. Aí a gente tirou e fez um texto fluido. Hoje o capítulo, ele tá ali camuflado, porque na medida que você passa a página, o texto vai lhe levar para uma página sobre alimentos, uma página, mas ele não tem o título. Ele é um texto só, Dante e o Elefante. É fluido. Tá. E isso foi dica da editora, sabe? E aí a gente foi fazendo a construção. Até pela sua imaturidade também, na época. Você nunca tinha escrevido um livro, né? Quando você falou em capítulos, eu lembrei do meus trabalhos de dissertação, tese, em capítulos, né? Pois é. Mas aí até isso sofreu modificação, né? Porque antes eram capítulos, eram grandes capítulos, agora a gente faz em capítulos, mas são artigos, que são mais sucintos, né? A ideia. Então, tipo assim, a grande maioria dos programas, né? Não tô generalizando. Né? No meu caso foi assim, eu fiz em capítulos imensos no mestrado e no doutorado foi reduzido a artigos, né? Que diminuiu a minha tese. Né? Mas é isso, essas modificações e essas observações são importantes, né? Com o tempo a gente vai melhorando. A ideia é essa, né? A ideia é essa. Mas eu vou te perguntar só uma coisa que eu fiquei sem entender ainda. Vai. Vamos lá. Você encontrou essa limitação da obra sem ilustração, ainda ali em preto e branco, que realmente, quando se fala de criança, isso não tem apego. Não tem. Né? Se eu entregar um livro preto e branco pra minha filha, ela nem vai olhar. Não. Até porque hoje e a competição hoje com as redes sociais, né, minha filha? Muito. A criança ela quer algo colorido, ela quer algo exatamente. luminoso. Exatamente. Né? Ela quer aquilo que chame a atenção. Então, aí, isso... Né? Eu entendi a sua deixa lá de dizer, então eu vou desenvolver uma obra que tenha esse perfil, né? E aí a minha dúvida é, você já escrevia bem? Já era uma coisa que você gostava de fazer? Já, Em relação ao português, sim, como foi, pronto. assim? Por isso que aí, quando eu pensei na temática, né? Como você escreveu o primeiro livro? Eu escrevo ruim, é errado, tenho um péssimo português. Eu posso escrever um livro? Pode. É esse o ponto, entendeu? Porque, tipo assim, eu tenho um sonho, quero escrever uma autobiografia sobre a minha vida. Mas eu não sei escrever. Como é que faz? Pode. Existe um negócio chamado processo do livro, chama-se revisor de texto. Ele é que tem que saber o português. Você chega com a ideia. Entendi. Mas eu tenho alguns problemas, inclusive, de trocar um S pelo um Z, um negócio. Naturalmente você vai tendo isso e naturalmente você vai se aperfeiçoando conforme a vida, ok. Mas a minha grande preocupação não foi nem essa, porque eu sabia que ia passar por um revisor. Então, eu tive revisora de texto, fazendo a revisão, e aí ela faz, inclusive, a revisora, ela fez até alguns recortes de, por exemplo, uma frase que eu arrudei muito para dizer um ponto. Ela pode ir lá, ter a liberdade de fazer um recorte, sabe? Tipo, aqui a gente chama de tirar as gorduras lá do texto e tal. Então, tem um revisor. Se você não escreve bem, assim, você tem uma ideia boa e tal, mas não se preocupe que tem a fase do revisor de texto. E além do revisor de texto, e esse livro em específico, por ser técnico, teve o revisor de história e o revisor de geografia. Porque, como eu falei lá atrás, eu sou administradora. Eu sou administradora. Na época que eu escrevi o livro, eu trabalhava no Ministério Público. Eu não tinha nada a ver com educação.
Então, além de ser filha de educadores, perfeito. entendeu? Aham. Então eu precisei de todo esse aparato. Eu cheguei com a ideia e com o texto. Interessante você Mas- falar isso. Então, o escritor, a gente vê muito isso, né? Que é a alma da obra, É a alma né? da Ele obra, é, é. ele é o que traz a ideia, o sentimento, muitas vezes dependendo da obra, enfim. Mas é que traz aquela identidade. Isso. Então, a gente não tem. Então, eu posso dizer para os meus ouvintes aqui hoje, para quem está Pode. assistindo a gente, que não é importante ele ser expert, né? A gente fala muito isso no digital, você ser o expert em determinada coisa, para se você tiver uma boa ideia e conseguir trazer isso para o papel, a Isso. parte do português, da ortografia, ela pode ser passada para outra, e que no caso é o revisor de revisor texto. de texto. Claro. Né? Ter esse auxílio tranquilamente. Esse livro eu acho que ele foi feito a umas 10 mãos. Né? E eu gosto de dizer isso, Sim. que eu cheguei com texto, mas Raíssa Bulhões chegou com a ilustração, Betânia Lima chegou com a revisão, Hilda Medeiros chegou com a edição, e assim vai. Porque eu Entendi. sozinha, Ah, com não tem certeza. como, não tem como. Né? E é bacana você falar, né, que existe uma equipe Uma por trás equipe, disso. Esse podcast também exatamente. existe uma equipe por trás Pois é, disso. exatamente, Né? exatamente. E aí é muito isso, né? Dessa questão da organização, da prévia de tudo isso. Isso. Né? Aí vamos lá, que eu sou muito curiosa, né? Vai. Faço muitas perguntas, se acostume, né? E aí vamos lá. O que é que eu queria entender também, assim, porque a ideia, o livro que você pegou, né, como base, que você viu as suas limitações, ele era um livro já voltado para criança, só para me Era. entender melhor. Ele era um livro didático. Didático. Esse é paradidático. Ele era didático. Já é uma boa pergunta. Explica a diferença pra gente de um livro didático e Aquele um livro paradidático. Vamos fazer, explicar. Até eu fiquei confusa. Vamos fazer a diferença com a coisa em si. O livro didático é aquele livro do colégio, a apostila, que todo dia a professora abre, exercício, página tal, tal, tal. O paradidático é aquela leitura complementar. Tá, Que entendi. você vai fazer uma leitura para, sei lá, complementar um assunto. Você está aprendendo sobre fauna. E aí você vê os biomas, flora, aliás, aí você vê os biomas lá no livro didático e a professora passa um paradidático, Luizinho na floresta amazônica, para você, e aí nessa floresta amazônica você vai ver plantas e animais, etc, etc. Então o paradidático ele complementa esse livro didático da sala de aula de Entendi. todos os dias. É como se o didático ele fosse o cru mesmo, cru, né? A isso. história, a matemática, enfim, as disciplinas básicas, né? O Isso. conhecimento, no caso das crianças aí, né? Infantil aí, seria aprender os números, as letrinhas e tudo isso. mais. E o É. paradidático é aquele estudo complementar, que eu acho exatamente. essencial, porque Essencial. estimula a criatividade, estimula o pensamento, Exato. estimula a imaginação, né? Inclusive, minha filha, né? Eu sei que como é que fala? Nos relatórios, né? Porque Aham. não é boletim ainda, não é. Não sei, tá eu me entregando também, velha. Ai, Boletim. hoje em dia é relatório, prazer, É os relatórios. né? Os relatórios. Aí não é nota, né? Elas escrevem sobre a sua filha, né? Sobre como ela bem subjetivo. escrevem bem direitinho. Ó, ela é assim. Inclusive, eu até achei isso. Ela falaram assim: a Helena é muito tranquila. Essa parte eu nunca entendi. Né, no último relatório, muito tranquila. Eu digo, de que essa pessoa tá falando? Ela é muito tranquila. Enfim, e aí ela descreveu bem lá no último relatório, inclusive o mais recente, né, do semestre anterior, que voltou às aulas aí hoje, Ah, tá. né? E aí ela descreve, né, lá nesse contexto, que ela é muito, consegue reproduzir muito bem as histórias. Que legal. Né? Então, tipo, elas contam a história, ela Sim. presta muita atenção e que eu incentivasse a leitura de livros infantis. Por quê? Porque ela escuta a história e depois ela pergunta, o que vocês entenderam? E ela Isso, consegue ela interpreta. dizer exatamente. Aí isso aí eu Interpreta. reconheci minha filha, porque quando eu leio em casa, ela faz exatamente assim. Eu até penso que ela não tá prestando atenção, aí quando eu Aham. termino, eu pergunto, Ela lhe dá uma aula. ela entendeu? Eu digo, fala, mulher, ela Pois tava é. prestando atenção, bens a vendo? Deus. Tá vendo? Continue assim. Pois bota a Lina pra ler, minha filha. Daqui a pouco a Lina tá Tá. escrevendo os livros dela. Né? E é isso. Então, quando você falou aí do material complementar, né? Eu lembrei dessa situação da minha filha, eu realmente acho essencial, assim, pra Aham. formação mesmo. E tudo é pensado. Por exemplo, o paradidático, a letra desse livro, a priori, ele seria uma letra tamanho 2. No Sim. decorrer da produção, a letra foi para 10. Porque até a letra tem que ser maior para que a criança consiga ler, porque ele tem muito texto. Né? Ele tem muita imagem. Eu acredito que, no caso, qual a faixa etária do Dolce Ele é Elefante? para crianças já alfabetizadas, Sim. né? E ele tem sido adotado nas escolas de 4º ano, 5º ano, ali 8 anos, até de 8 a 10 anos. Entendi. Aí só que eu tem gente que compra para os menores. Aí eu fico, gente, assim, eles não Eles não vão conseguir ler ler. as imagens.
Como as imagens dele, as cores são muito fortes, aí tipo, bebezinho que não entende, né, nada ainda, eles ficam vidrados na cor. Pelo menos associa, Associa alguma coisa ali, entendeu? Então tem isso. Tem a imagem que atrai o bebezinho e tem o texto que atrai o Como maiorzinho. mãe, eu sempre digo que é a forma que você conta, mulher. Porque eu não sou. Eu não faço a leitura do texto, eu faço um teatro, né, amiga? Exatamente. É todo um teatro envolvido, muda tom de voz. Total. E eu não sou mãe, mas eu acho que eu já aprendi nas salas que eu já entrei, eu vou fazendo essa coisa. E vou lhe dizer, tem que saber se comportar. Porque cada realidade é uma realidade. A realidade da escola pública, para chegar com um livro desse é uma. A realidade da escola privada é outra. Para falar, as situações inusitadas que eu já tive. Eu já tive uma escola que me convidou para falar com crianças de berçário. E eu soube quando eu cheguei lá. Porque eu já era acostumada a falar de 8 anos por cima. Com quando crianças eu cheguei, que já têm uma cognição, né? Mas claro! Porque e também tem aqueles que já leram e aqueles que não leram. Então também são duas abordagens. O que não leu, eu falo de um jeito, e o que já leu, eu troco. Né, pra eu saber se ele entendeu. E aí, quando eu cheguei, a tia falou, tu vai falar com meninos de berçário. Aí eu, tia, como assim? O que é que eu faço? Eu fiquei muito perdida. Porque enquanto a criança ainda tá aprendendo o que é praia, no meu livro eu digo que a praia se chama Ponta Negra. Ela não vai entender nada, entendeu? Isso. Então tem que ter esse cuidado também. Outra situação inusitada, quando eu falo do público-privado, não querendo deixar aqui uma melhor que outra, de jeito nenhum. São contextos, né? São contextos. Esse livro, quando eu chego para conversar com eles, como eu estimulo muito o que é que eles sabem, o que é que eles conhecem, fico puxando o que é Rio Grande do Norte com eles. Então, eu pergunto muito. Por exemplo, nesse livro tem a ilustração do Pico do Cabugi, que tem até aqui na frente, né? O Pico do Cabugi. Aí eu coloco, vocês, se já foram para Mossoró, já foram ali a Angicos, a Lages, tem um vulcão adormecido bem grande e tal, assim, vocês já viram e tal. Aí, recente, numa escola pública, uma criança foi e disse, tia, eu já fui para Mossoró. Aí eu sigo, que massa, e você gostou? Você viu lá o Lampião e tal? Eu fico puxando, né? Aí a criança foi, não, tia, eu não passei muito porque eu fui visitar o meu pai, o meu irmão que estava na cadeia. Não pode fugir das realidades, né? Exato. Aí você segue, então você tem que... Aí e já dou a dica também para quem vai fazer um livro e um livro infantil que vai entrar nas escolas. Gente, vocês vão lidar com essas situações. Tem escritor que gosta só de fazer o livro e ficar ali por trás, escondidinho, porque realmente ele não gosta de falar e tal. De aparecer, né? Faz parte. Mas aquele que se propõe aí, te prepara. Porque você vai pegar realidades e realidades. Então é isso, você vai apresentar o seu livro, assim, quando ele é introduzido, quando ele é uma obra escolhida para a turma? Quando ele foi lançado, que eu estava em Natal, a realidade de trabalho, que fique claro que minha chefia sempre apoiou muito, porque a hora de escola é a hora que eu estou no trabalho. Sim, então, para eu estar nos dois cantos ao mesmo tempo, não tinha como. Eu ficava, né, ajustava de um lado, ajustava do outro. Então, eu sempre vou. As escolas que me chamam, eu sempre faço de tudo para ir. Com essa minha estada agora em Brasília, fica mais difícil. Mas sempre que eu consigo, eu vou, eu acho importante. E uma coisa que essa editora cantava muito a bola era isso. De fazer produções locais e de entrar nas escolas para vender livros de autores regionais, locais, justamente para facilitar o contato com o leitor. Porque eu não sei você, mas quando eu era menina, quando eu era criança, eu não pensava nunca que eu ia conhecer um escritor. Não. A gente pensa que o escritor é o quê? Um morto, falecido. Ele existe, sabe? É tanto que quando a gente entra na escola, aí as crianças ficam meio que... é ela. Sou eu, sou igual a você. Pode vir pra perto, deixa de besteira, sabe? Eu acho que eu nem lembro se me falavam assim, o autor e tal, nessa etapa, né? Mas então eu sempre tento ir mesmo. Acho muito importante. Até pra estimular a leitura. E é engraçado você falar dessa realidade diferente, né? Principalmente das escolas, porque isso tem a ver com a questão social mesmo, né? E aí a saúde pública, todo um contexto envolvido, político, social, econômico, enfim, que não dá pra gente dizer que é igual, porque não é igual. Não é. Né? E aí, até essa questão de apresentar a literatura, apresentar as obras, eu acho que também é importante. Mas eu também acho que o fato de você levar também essa apresentação, né, traz essas crianças para um contexto imaginário. Eu tenho muito esse receio hoje das crianças estarem perdendo essa imaginação, delas estarem vivendo uma realidade que ainda não é delas. Isso. Né? Chegando cedo, precoce demais. Esse problema não é delas, né? Tipo assim, eu fico muito triste, na verdade, quando eu reconheço uma criança e que ela sabe dos problemas financeiros
necessidade dos pais, ou que ela tá ali sabendo de algum conflito e tal. Ela não tem que estar sabendo disso, ela não tem que Ela estar tem que discutindo isso, né? Ela tá na fase da imaginação, ela tá na Isso. fase da descoberta. Então, eu acho que a obra, né? Eu não li a sua obra, inclusive Mas vai ler, que pretendo eu vou ler. deixar o seu de Helena aqui. Pretendo ler, né? Mas eu acho que é isso. Acho que pelas obras infantis que eu já li, né, com a minha filha, acho que a obra infantil ela traz isso, ela traz essa imaginação, essa pureza, né? Então é muito bom trazer isso pro dia a dia das crianças. Então não tem quando traz uma história como é o seu, melhor ainda, que a gente traz conhecimento e imaginação, né? Exatamente. Então acho que eu fico muito feliz aí em ver uma obra que traz assim esse contexto, né? Essa identidade do lugar, né? Eu achei genial, assim, quando eu não conhecia realmente, mas quando eu fui apresentada aí, né? Quando a Vanessa fez uma Vanessa, pois é, a uma nossa ótima- ponte, minha cunhada, tá, gente? Inclusive, vou aproveitar para dar uma parada aqui, né? Quando a conversa tá boa, a gente até esquece, amiga. A gente tem que agradecer meus patrocinadores. Agradecer a Vanessa Marinho Beauty, né? Tá sempre aí, nossa parceira de sempre aqui. Agradecer esse CAA, a melhor escola de idiomas da cidade. Agradecer Mossoró Fitness, tudo em equipamentos aí para sua academia. Agradecer a Atividade Fitness, né? A melhor academia da cidade, sem dúvidas. Muitas opções aí para vocês. Agradecer também... esqueci, Vanessa, já falei. Vanessa já foi. Esqueci. Toda vida que eu vou falar Nayana Du, eu dou uma enganchada. Nayana Du, melhor médica da mão. Saudades, amiga. Não se esqueça de curtir, compartilhar, né? Para que a gente possa divulgar essas informações para o maior número de público, né? Então se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, né? Até para divulgar a obra aí da nossa convidada de hoje, que é interessantíssima e eu acho que faz diferença aí na vida das crianças, né? Então, muitíssimo obrigada pela parceria de sempre. E é isso, eu acho que, voltando aqui à nossa conversa, eu acho que é isso, a literatura, as obras. Eu fui uma criança que eu sou da época... Tô só falando de cor de idade aqui, né? Sinal que a gente tem história. Tá bom, mas vamos lá. Eu sou da época ainda do jornal impresso, né? Daquele que chegava na nossa portinha da casa. Sim, que a gente corria. Pelo menos eu corria todo domingo para ver o resumo da novela. Mulher tinha os signos, né? Tinha o jogo das palavras cruzadas. Palavras cruzadas, era legal. Era. Lembro que tinha o Jornal do Ceará, que é o diário, né? Acho que era, não sei o nome, o restante. Tá. Mas eu lembro da coluna, né? Que era Zoeira o nome. Zoeira. Lá no Ceará, porque eu sou cearense, né? Sim, deu pra perceber. E aí, tinha o Zoeira, né? Uhum. Então eu sou da época que meu pai tirava o Zoeira pra eu ler as outras coisas, entendeu? Porque eu só queria ler o Zoeira. Mas ele já tentava lhe estimular de alguma forma. Não, aqui não, vai pra outra coisa. Vai expandir essa leitura. E eu gostava muito de ler os signos, né? Por isso que eu gosto tanto de signos hoje, porque o Zoeira trazia os signos, né? Trazia essas coisas, era legal. Né? E aí a gente, pronto, dessa época era muito mais fácil, eu acho. Porque chegava um jornal na nossa porta, a gente ia ler alguma coisa. Né? A gente acho que nessa época, a leitura, ela batia na nossa porta. Hoje o que bate na nossa porta é a imagem. É o vídeo, é a dancinha, a rede rede social. Né? Que nem sempre traz conteúdo. É uma disputa, é complicado. Gente, quando eu tô aqui, acho que eu tô aqui de frente de uma obra, de um livro, né? Papel, né? Isso me faz, assim, chamar aqui para um alerta geral aí às mães, aos pais, né? Hoje eu passo por isso, eu tenho essa dificuldade, né, de tirar a minha filha das telas para trazer para os livros, para trazer para o papel. Se não for para ler uma obra, se não tiver o tempo e a disponibilidade de ler eu acho que tem que arrumar esse tempo de qualidade, né, desse tempo de leitura. Mas se a rotina não permitir, então dá um papel, dá uma caneta, dá folhas para a criança riscar e rabiscar, né? Mas tira ela das telas. Né? A minha filha tá numa fase realmente muito... Ela fica revoltada, conectada. Né? Com 4 anos, viu, amiga? Ela tem 4 aninhos. Jesus. E ela quer estar assistindo desenho. E não sei o quê. E na casa... Aí, tipo assim, lá em casa eu não deixo, mas na casa da avó é liberado. Então, tipo assim, se ela passa uns dias lá, tu já viu, né? Já voltou o problema. Lê o quê? Lê. E aí, é até o conteúdo, tipo, porque eu coloco lá no YouTube os conteúdos infantis, né? Os canais, porque ela gosta de canal, né, mulher? Porque as crianças de hoje gostam dos canais. Exatamente, é YouTube. Né? Infantis, YouTube. É. E aí eu fico nesse contexto, mas é quando eu cuido, tá lá no TikTok, porque aparece as coisas pra ela ligar, pra ela linkar, tá no TikTok, vendo que não deve, né? Quando eu cuido, a minha tá dançando. A música que não deve, a idade dela. Né? Então, eu acho que é muito isso. Papais. Eu acho que é muito isso. É a gente buscar essa responsabilidade enquanto pais, né? De orientar
para o que é importante para a construção desse indivíduo. E a leitura é uma coisa muito Exatamente. importante, né? Eu queria ter mais tempo. A gente sabe que a gente tem uma vida corrida, gente. Isso. Só que eu não tô aqui julgando nem criticando. Acho que a maternidade e a paternidade, eles são únicas. Cada criança é única e cada educação Sem é única, dúvida. individual. Não tem ninguém que tá dando pitaco naquilo, né? Exatamente. Mas eu acho que se eu dissesse algo positivo, seria isso, que é também uma coisa que eu quero fazer com a minha filha, né? Melhorar, todo mundo precisa melhorar um pouco essa vibe, Exato. né? De trazer aí o papel de volta, a leitura, né? Estimular isso. E, tipo, eu tive isso, né? De uma forma meio que... meio que um pouco mais, assim... não tão diretamente, meu pai não pegava um livro pra ler comigo, assim, não era nesse sentido, né? Acho que a educação era um pouco diferente, Aham. né? Antigamente. É. Mas eu sempre fui estimulada a estudar, né? Então isso foi uma consequência, mas eu acho que eu Exato. não leio tanto quanto eu gostaria, porque a gente sempre acha que não tem tempo de ler, Exato. né? É. Até Então, aquele né? tempinho ali antes de dormir já faz uma Antes de diferença, dormir, gente. né? E é dentro do que você falou, é educar pelo exemplo, né? Aí eu já me vi em situações em que algum colega falou, mas é porque o meu filho, vamos usar o exemplo, só quer ficar no Aham. YouTube. Queria tanto que ele fosse como o seu, que a gente chega na sua casa, ele tá lendo. E Estimular. quantas vezes você leu na frente dele? Sabe? Então tem muito essa questãozinha que às vezes a gente não nem percebe, mas faz a diferença. Com E certeza. aí volto, você botar um escritor dentro de uma sala de aula, eu acho que é um estímulo muito forte. Muito. Muito forte, né? Porque enquanto hoje eles querem conhecer os reis e rainhas do TikTok, porque o apelo é muito grande, É verdade. aí quando você faz um movimento contrário de botar um escritor que escreve um papel ainda dentro de uma sala de aula, você já... É um choque, Epa, né? Peraí. Né? E eu fico brincando com eles porque eu digo, olha, principalmente se eu for pra escola pública, eu digo, olha, meus livros têm chip, viu? Se alguma folhinha você amassar ou rasgar, não cuidar direitinho do livro, porque você tem que alertar também pra ele cuidar do livro. Sim, sim. O chip apita lá em casa e eu venho bater aqui, viu? Aí tem uns que brincam, então eu vou amassar pra ver se a senhora vem de novo, não sei o quê. Essas brincadeirinhas. Mas é um trabalho, acho que vocês enquanto pais e os docentes, meu Deus, é uma luta diária. E aí a minha pergunta, eu acho que depois do livro Dante Elefante, que também foi um sucesso, né? Foi muito bem aceito. Aí, tem vontade de escrever mais? Já escreveu mais? Já. Como é que tá a sua linha de orientação ainda nesse sentido? Já. Hoje em dia, a única coisa que eu tenho 2 escritos também para crianças. Aí um primeiro que eu escrevi foi não é uma continuação de Dante, mas Dante está nele e também tem muita ilustração. E eu tenho um outro que ele seria mais texto, seria mais crônica, mas também para o público infantil. O que é que pega hoje, que foi algo que a gente ainda não falou, é a questão financeira. Porque o que é que sim. acontece? Quando eu deixei pronto esses outros 2, e aí, gente, vale também isso que eu já falei lá atrás de levar não de editora. Quando eu fiz um deles, eu levei para essa mesma editora e eu não tive. Não foi positiva a recepção. Você fica abalado, você fica meio assim, porque você sabe que esse livro é um livro que tem saído bem para essa editora, mas é o portfólio deles. Sim, É sim. aquilo que eu falei, se não tá dentro do portfólio deles, não vão querer. E aí eu fiz, não, então eu vou fazer sozinha. Mas aí por que eu parei? Porque um livro desse, o custo dele é um custo alto. Ele gira em mais de números com 2 dígitos, né? Assim. Sim, sim. Então, eu precisava me organizar financeiramente para poder lançar. Até então, estava tudo caminhando direitinho e tal, vamos lançar. Mas aí veio essa mudança na minha vida, que também correram outros custos e eu tive que parar. Mas eu tenho e eu quero continuar. Eu confesso que essa questão de entrar em sala de aula hoje com livro infantil, para mim foi meio que ao acaso, realmente foi, né? Seria poesia. Mas é algo muito bom, é muito prazeroso, porque criança diz na lata, criança é verdadeira. Sim, Se você, sim. a criança disser, tia, eu li seu livro, e ela disser que gostou, ela gostou. Agora, se ela disser, não, tia, era pra você ter botado... Aí você também sabe que é verdade. E eu já me deparei com críticas, viu? Deles, os pequenos. Então, eu achei muito massa, eu quero fazer, eu quero sim lançar. Eu acho que até a gente tá em 2023, acho que até 2025 eu lanço pelo menos o segundo. Que bom, né? Deixa eu te perguntar mais uma coisa. Quando a gente tava falando, como escrever seu primeiro livro, é o nosso tema de hoje, né? E aí você colocou muito bem que você não precisa ser o expert em português, você precisa ter boas ideias e colocá-las no papel, né? Assim que eu Isso. compreendi. Mas aí você tá falando agora do lado financeiro e aí me veio outras questões, né? Existe a possibilidade de publicar um livro sem ter dinheiro?
Existe alguém, alguma instituição que financia isso? Ou você realmente precisa ter esse aparato financeiro para publicar esse livro? Você fazendo essa pergunta, eu consigo pensar em duas linhas. Primeiro é a linha dos editais que saem, às vezes sai edital de fundações, né? Que são editais que são abertos para você propor o seu texto. Sim. E aí você vai concorrer com outros escritores. E se eles aceitarem, você consegue um valor X. Vamos lá, 5 mil, 10 mil. E aí você escreve, você lança o seu livro. Tem essa linha. E tem a linha também, aquela da pré-venda, que você coloca. Geralmente as pessoas têm feito Instagrams sobre uma obra. Ela diz do que é que se trata a obra, só que a obra ela não está ainda, ela não está entre nós. Está só a ideia. Sim. E aí ele faz um Instagram, ou ele cria uma pré-venda para captar recursos. Ah, entendi. E aí quando ele atinge uma meta X, ele começa a imprimir, né? Eu não fui por essa pré-venda seria liberação digital? É isso que eu perdi? Seria você libera um resumo. Você não libera ele digital, até porque se você liberar ele digital, você corre o risco de piratear, plágio, né? Plágio. Mas aí seria uma pré-venda, realmente a pessoa, você dizer, ó, o meu livro vai ser sobre isso, a história vai... É um resumo. Um resumo. E aí você vai captar os recursos. Fora essas duas frentes, que seria editais e a pré-venda, eu não vejo outra alternativa. Você tem que ter, sim, um capital. Entendi. Porque você vai ter que entrar, se tiver, né? Se tiver ilustração, vai ter ilustração, vai ter revisor, vai ter a impressão na gráfica. Aí outro ponto que você colocou bem foi essa questão da aceitação pela editora. Isso. Então, não basta você ter dinheiro, você precisa ter uma editora que realmente compre a sua ideia. Se você não quiser ser um autor independente. Porque se você quiser ser independente, você mesmo faz por si só. Você capta seus recursos, você escreve, você faz um contato com um revisor, você vai atrás do seu ISBN. Isso então, é não possível. precisa necessariamente ter uma editora por Não, trás de jeito das nenhum. obras. De Ó, jeito então, nenhum. eu não sabia, interessante. Não precisa. Não precisa, você pode ser um escritor Pode, independente, pode. sem editora. Pode ser. Mas você acha que dificulta um pouco aí o trabalho, assim, quando não tem uma editora? Depende do perfil do livro. Por exemplo, um livro... Se eu tivesse lançado lá atrás meu livro de poesia, eu ia ser uma produtora independente. Eu só queria presentear meus amigos e quem sabe lá na frente eu venderia. Mas um livro como esse, eu não aconselho pelo custo. Por exemplo, esse livro, a forma como ele... E também tem um detalhe, a editora, você pode ser parceira da editora, entrar como sócia, ou você pode estar ali na editora realmente pagando aquele quantitativo que ela vai trabalhar o seu marketing, vai abrir as portas das escolas para você, que ninguém em escola me conhecia. Uhum. E essa editora, ela entrou como sócia. Então, o custo desse livro, ele foi 50% meu e 50% da editora. Né? E fora isso, ainda tinha que dar uma comissão para o marketing, né? Que era o porta a porta que eles faziam e graças a eles... Esse livro ele foi pago, acho que ainda nos 3 primeiros meses. Ele se pagou nos primeiros 3 meses. Então, realmente, a aceitação foi muito boa. Então, eu não aconselho um livro com o gasto que ele teve. Por exemplo, vamos supor que você é da docência, você já é conhecida, quer lançar o seu livro. Beleza, você já tem know-how, as pessoas já lhe conhecem. Agora, eu, uma administradora no Ministério Público, qual escola vai querer abrir as portas para mim? Entendi. Então, complicado. É mais para essa questão mesmo de reconhecimento da obra e de colocação aí. De colocação. Né, dentro do mercado. Exatamente. Né? E é isso, eu acho que tem todas essas questões, né? Protô, dá uma olhadinha no seu WhatsApp, por favor, tá? E é isso, né? Tem todas essas questões aí. Só um instante. Tá. Mas Opa. Só um probleminha técnico. E é isso, né? Vamos lá, Luiz. Deixa eu voltar aqui, né? Que isso é assim, né? Programa ao vivo é assim, né? Programa ao vivo é assim. E aí tem todas essas questões, né? Envolvidas aí na construção da obra. Então, vamos lá, alguns pontos que eu acho que já somou aí, né? Escrever, né? Acho que ter a ideia, esse é o primeiro ponto. Ter a ideia, escolher o nicho aí, né? Posso chamar assim? Pode chamar de nicho que você quer publicar. Porque isso vai definir se vai ter ilustração, se não vai ter ilustração. Se é infantil, se é adulto, né? Se é juvenil, né? Escolher esse nicho. Isso. Verificar aí essa questão da questão financeira, se você vai buscar alguma instituição de fomento para patrocinar isso, né?
verificar aí se você vai fazer uma produção independente ou com Isso. editora. Olha, eu tô Exatamente. aprendendo. Não, ela vai sair daqui com 5 livros escritos. Tô vendo. E aí, verificar aí essas questões realmente da aceitação pela editora, se você for buscar uma, né? Exato. Quando você exatamente. fala, a editora deu dicas, a editora não aceitou a minha obra, isso acontece. Isso acontece e não fiquem tristes. Né? Vai fazer parte, faz parte do processo. Então, assim, a editora, ela mesmo você chegando ali financeiramente, Sim. tendo condições, ela pode optar por não faz parte da nossa Pode. linha de literatura, Exatamente. não casa com a nossa proposta e simplesmente E não quer, e rejeita a proposta. E aí você vê o Rejeita. que você vai fazer. Pode, total. E foi isso que aconteceu. Mas é a minha dúvida, quando você manda uma obra para uma editora, então, eu Aham. acho que é a outra pergunta. Vai. Quando você manda uma obra para a editora, você já manda ela completinha ou você manda uma coisa resumida? Porque eu tenho medo de plágio, a gente que vem da pesquisa, a gente tem medo. Você manda para a editora, vai que ela publica. Pois é, você não está errada. E isso me fez lembrar uma frase que eu ouvi do editor quando a gente sentou para fechar. Que foi, você precisa confiar em mim. Porque quando eu cheguei com o livro pronto. Não foi um resumo, uma ementa, foi o livro pronto. E aí, quando ele leu e ele quis, então eu corri esse risco. E eu não conhecia a pessoa, né? Foi um contato que é uma ponta que a minha mãe fez. Mas eu precisava encarar esse risco só porque senão eu não chegaria, não conseguiria. Mas você chega com o texto todo. Entendi. Se não for o texto todo, uma ideia que pode acontecer realmente é você se antecipar, né? E dizer, ó, eu tenho uma ideia de falar sobre o Rio Grande do Norte para crianças. Se você tem interesse, desenvolva e traga. Mas você, em um momento, você vai ter que trazer o seu trabalho para ele. Não tem jeito. Não tem jeito. Entendi. Não tem jeito. Tem que ficar atenta. Você pode passar, você faz assim, você passa por e-mail, porque se faz alguma coisa, e lá na frente você prova. Você registra Você lá. registra. Na pesquisa, a gente tem um caderno de ata, ou caderno de laboratório, né? Que a gente tá. data e assina cada folhinha. Pronto. Então, isso é uma forma de saber. Se a pessoa publicar depois dessa data, ó, eu vim antes de mim. Vim antes. Você. Né? É um Eu vim jeito antes. de se garantir aí. Isso, e aí eu fico muito preocupada com isso, assim, mas eu acho que é isso. Hoje a gente tem que comprovar isso. Até o seu contato, né? Exato, tem um contato. Seu contato exatamente. inicial, tudo isso é registrado hoje. Eu fiquei tranquila. Eu tava tanto querendo assim que eu fiz, vai dar certo. E foi. Maravilha. É. Mas é isso, assim. Eu acho que eu só não perguntei exatamente do que você trata a história, né, do Rio Grande do Isso, Norte. Assim, você fala exatamente de qual contexto, assim, sobre o Tá. Rio Grande do Norte. Tá. Eu ia pegar essa deixa quando você falou na questão das crianças de tá perdendo a questão da imaginação, Da a magia, né? imaginação, Porque sim. a gente explora essa questão da imaginação aqui com o próprio elefante. Quem é Dante e quem é o elefante? O elefante é o Rio Grande do Norte. Se você observar, tanto que na ilustração de capa é um mapa do Rio Grande do Muito Norte. legal, mostra aí para as pessoas. Deixa eu abrir por aqui favor. pra. Mostra a capa pra nossa Aqui. câmera, porque aí eu acho que fica Deixa eu melhor. baixar Tá ok, aqui. produtor? Ó, tava. Aproxima em você, assim. Tá. Isso. Pronto, aqui. Tá focado? Pronto, Pronto. perfeito. Deixa eu só passar essa página aqui, porque a ideia foi exatamente que o estado do Rio Grande do Norte, que o mapa, ele lembra. Ó, deixa eu mostrar pra eles. Perfeito. Ele lembra um elefante, tá vendo? Que legal aqui? a ideia. Aham. Então, o elefante, ele é o mapa professor. E aí, Dante é um menino que tá no quintal de casa, brincando, correndo e tal, e ele avista uma garrafa. Aí a gente brinca que é uma garrafa de suco de caju embaixo do pé de um bu. E aí, quando ele pega nessa garrafa, é que a mágica dá acontece. super pra contar pra uma criança menor. Pois é. E aí é o elefante, é o Rio Grande do Norte saindo de dentro da garrafa de suco de caju e vai levar o menino pra passear. Pronto, aí nesse passeio ele vê a nossa localização, vê quantos municípios o Rio Grande do Norte tem. E aí você vai falando geograficamente aí de uma forma mais simples. Relevo, vegetação, cachoeira Muito do Pinga, legal. os bordados de Caicó, o maior cajueiro do mundo e vai. Aí tem até aí tem Muito. né, as comidas que eu tinha falado lá Muito atrás, interessante, né? as festas, tem essa página aqui dedicada aos nossos festejos folclóricos, a Barreira do Inferno, os castelos que a gente tem no estado. Legal, gente, eu E tô aqui vendo as aqui de perto, personalidades. realmente a ilustração é muito bacana, né? É uma ilustração que chama muita atenção. Deixa eu mostrar essa aqui dos bordados de Caicó, que é, ó, essa daqui do boi calemba, né? O nosso boi
São Gonçalo do Muito. Amarante aqui. Então, é uma ilustração realmente de cores vibrantes, né? Que a gente quer convidar a criança realmente a fazer essa viagem pelo estado. Ah, esse é meu, eu tô roubando Esse é já. de Helena, tá? Vou levar pra minha cria, adorei Vou mesmo. dedicar pra ela. Adorei de verdade, a gente aqui nesse podcast só fala a verdade. Oh, que bom. Se eu não tivesse gostado, eu tinha dito, mulher, Mulher, dá melhore. certo, não. A minha filha não vai conseguir ler isso, não, bicha. Né? Mas vai dar realmente, certo. eu achei muito bacana as ilustrações, muito, muito legal a ideia de Combinativo. associar aí com o elefante. Com o elefante. Muito, muito genial, assim. E é isso, eu queria muito agradecer, né, a sua participação. Eu sempre falo que a gente vê o tempo passar aqui, a gente pode. Né? A gente já falou mais de uma hora aqui, a gente não vê o Sério? tempo passar, Ai, exato. meu Deus. E aí a gente, né, e a gente fica aí nessa perspectiva, mas assim, só agradecer pela participação, pela sua contribuição. Eu acho que muito legal incentivar a leitura. A gente aqui faz um programa dedicado à educação, Sim. né? E quando a gente pensa em educação, eu penso que a educação sempre muda vidas, né? E nada mais do que a leitura para abrir essas portas. Com Então certeza. é um prazer receber profissionais como você e eu desejo que você continue aí a escrever, né? Não pare não, vamos arrumar uma forma aí Vamos. de voltar, né? Vamos sim. Eu que agradeço, Germana, a oportunidade, realmente. Fiz esse trabalho com muito carinho. O que começou de uma comemoração de aniversário virou um projeto em âmbito de RN, inclusive Recife. Esse livro foi adotado numa escola em Recife. E muito obrigada e estou à disposição sempre das escolas. Fala as suas redes sociais aí pra gente. Tá. O meu nome, eu me apresento como Louise, mas no registro é Louisiane. E aí, meu arroba no Instagram é LOOISEANE. A vida todinha só letrando meu nome. @ Louisiane. E eu tô lá, tá? Se as escolas quiserem fazer contato, a gente dá um jeito. Se eu não puder vir, se eu não puder estar no Rio Grande do Norte, ao menos um vídeo eu gravo pra esses meninos e meninas que eu acho muito importante. Show de Viu? bola. A gente vai fazer vários aí cortes aí desse programa pra você divulgar, né? Tá Melhor essa joia. proposta. Adorei mesmo. Obrigada. Gente, muitíssimo obrigada. Obrigada por acompanhar o podcast. Obrigada por estar sempre aqui. E daí, agradecer mais uma vez os nossos patrocinadores. Agradecer Vanessa Marinho Beauty, que faz a beleza dessa host. Agradecer sempre aí Atividade Fitness, Mossoró Fitness. Agradecer a minha amiga e parceira desse podcast, Nayana Du, médica da mão. Agradecer também aí, não esquecendo mais de quem, produtor? CCAA, nossa melhor escola de idiomas. Então, muitíssimo obrigado pela parceria de sempre. Obrigado pela audiência. Um beijão. E até o próximo Eita Dolora Cast, pessoal. Tchau, tchau.